Pessoal, vamos iniciar nossa aula. Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, data 8 de junho de 2020, certo? Vamos lá. A nossa atividade será esta, ó, a história da Bahia. Vai lá, pegue no seu envelope e vamos realizar a nossa atividade. Disciplina História e Geografia. Vamos falar aqui sobre os conteúdos: Estado da Bahia, História e Localização. Vamos conhecer um pouco a história da Bahia através dos exercícios. A história da Bahia. A história da Bahia se confunde com a história do Brasil, pois foi nessa região que, em 22 de abril de 1500, o português Pedro Álvares Cabral avistou as terras onde hoje se encontra a cidade de Porto Seguro, dando início à colonização europeia na América do Sul. Primeiro, de acordo com o pequeno texto que você leu, indica a alternativa verdadeira. A colonização no Brasil iniciou-se na cidade de Salvador? Não. Então, é errada, você não vai marcar. Pedro Álvares Cabral tinha nacionalidade portuguesa? Sim, você vai marcar um X, ó, sim. O Brasil está situado na América do Norte? Não. Não vai marcar. A Bahia foi um dos primeiros estados do Brasil a ser colonizado? Sim. Marcou um X, então. Vai marcar um X no segundo e no último quadrinho, certo? Próxima atividade. 2. Em 1534, a região Nordeste começou a ser povoada. A presença dos jesuítas foi marcante na história da região Nordeste. Podemos dizer que os jesuítas chegaram com o propósito de catequizar os indígenas? Não. Construir vilas e estradas? Sim. Então vai marcar um X aqui, ó. Construir vilas e estradas. Dizimar todos os índios? Não. Construir relações de comércio? Não. Então, qual será a resposta? O segundo quadro, certo? Podemos dizer que os jesuítas chegaram com o propósito de quê? Então, vamos lá. Terceiro, como é sabido, a escravização e a matança iniciadas com a captura ou desocupação de terras contribuíram menos que as doenças importantes que contaminou a população indígena. Os índios foram vítimas de várias doenças para as quais não tinha defendido genética. Dentre essas doenças naquele período estão o quê? Quais foram as doenças naquela época? Foi a gripe, o sarampo, a varíola, a tuberculose, a malária e a rubéola. Então, vai marcar o X no último quadradinho. Quarto, observe o planisfério localiza o continente em que se encontra o estado da Bahia e o continente de onde vieram os portugueses. Então, vamos lá na quarta questão. Então, você vai marcar o quê? América e Europa. América e Europa, o terceiro quadrinho. Temos aqui a história da Bahia. Você vai ler, após ler os textos no diagrama acima, enumere abaixo a sequência dos acontecimentos na ordem consecutiva dos fatos. Então, número 1, o que aconteceu aqui? Número 1, Salvador foi a primeira capital do Brasil no ano de 1549. 2. A coroa portuguesa, no ano de 1573, resolveu estabelecer 2 governos e 2 capitais, que foi Salvador e Rio de Janeiro. 3. Em 1763, a cidade do Rio de Janeiro passa a ser a única capital do Brasil. E, por último, 4. Brasília é a terceira capital do Brasil, inaugurada no ano de 1960. E, por último, um pouco de nossa história. Temos aqui o diagrama aqui, horizontais e verticais. Na número 1, você vai ler. O último navegador e explorador português. Então, quem era? Quem foi? Pedro. Você vai escrever lá, Pedro. Número 2, padres que pertenciam a uma ordem religiosa. Quem era? Os jesuítas. Escreve lá, jesuítas. 3, primeiro governador-geral do Brasil. Quem foi? Tomé de Souza. Escreva lá, Tomé de Souza. 4. Primeira cidade da Bahia a ser colonizada pelos portugueses. Quem foi? Porto Seguro. Cadê o 4? Vai escrever Porto Seguro. Número 5, português. Então, vai ver lá, português
Nacionalidade do primeiro imperador. Foi o quê? Português. 6. Salvador. Vamos lá. Primeira capital do Brasil foi quem? Salvador. Você vai lá no número 6 e escreva Salvador. 7. A resposta é Bahia. Maior estado nordestino é a Bahia. Você vai escrever lá no número 7. Bahia. E por último, América do Sul. Continente explorado em 1500 de acordo com a história do Brasil. Você vai escrever o quê? América do Sul. América do Sul. Certo? Essa é a nossa atividade. Até mais. Tchau, tchau.